bom estarmos juntos para o estudo de hoje e para nos abençoar e compreender melhor o estudo que estaremos fazendo no episódio de hoje. Nós temos mais uma vez o pastor Steven conosco. Obrigado. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, bom estar aqui. Bom, nós vamos orar pedindo a direção de Deus, mas queremos orar também por uma pessoa especial, pelo Joe, não é isso? O Joe, ele perdeu os pais um pouquinho atrás e também está com problemas com a perna e isso, então está bem baixo, então queria orar para ele e para todos que também estão a sofrer. Por favor. Vamos orar então. Deus, obrigado por esta oportunidade que nós podemos falar contigo, aprender de ti, ler a tua Bíblia, mas ao mesmo tempo eu quero lembrar do Joe e todos que estão a sofrer aqui, todos que estão com doença, que perderam alguém, que tu podes dar esperança e fazer um milagre na vida deles. Obrigado por tudo que tu fazes e tudo que tu és. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos continuar o estudo do Apocalipse. No último episódio nós estudamos até o verso 8, que praticamente é o prólogo desse livro. E hoje nós vamos entrar diretamente na mensagem, nas visões que nós temos e nos símbolos. E vamos ler então o verso 9 do capítulo 1 de Apocalipse. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Bom, nós vemos aqui um nome bem conhecido, nós já identificamos ali no verso 3 do capítulo 1, ali foi mencionado que o Apocalipse é uma revelação que foi trazida a João. E agora no verso 9 nós encontramos e vemos novamente aqui João sendo citado. Quem é esse João, pastor? É um nome bem comum, né? Tem muitos Joãos até hoje. Na Bíblia tem dois principais, um é João Batista e o outro é o João o Apóstolo. Nós sabemos que é João o Apóstolo. Por quê? O João Batista foi morto, né? É impossível que ele escrevesse o livro. E o fato que a maneira que está escrita é exatamente da maneira, as mesmas palavras, a mesma maneira de escrever mesmo, do Evangelho de João e aqui em Apocalipse. E nós sabemos, né? Nós sabemos no Evangelho de João que houve essa ideia que João ia viver para sempre, né? Até a vinda de Jesus, porque Jesus falou com ele isso quando ele estava lá na beira do mar. Só que João fala, não é isso que Jesus estava a falar, um dia eu vou morrer. Só que foi o último a morrer, né? Foi o último apóstolo ainda vivo, e esta carta, este livro de Apocalipse, realmente é a última coisa escrita da Bíblia. Foi a última mensagem dada por Deus para ser parte da Bíblia, para nos ajudar com a salvação, para conhecer quem é Deus e isso. Então, um livro muito importante, é como se fosse assim, aquela última mensagem, né, de Deus para nós. Muito bem, exatamente. É bom nós compreendermos Claro. esse contexto e compreendermos que João, ele foi o autor do Apocalipse. E nós vemos claramente, é claro, a revelação de Jesus que Jesus deu para ele, então ele escreveu. Foi escolhido por Deus, né, para dar esta mensagem. Uma coisa interessante, diz que ele estava na ilha de Patmos. Ele foi o último apóstolo, o último discípulo de Jesus, e o que escreveu essa última mensagem da palavra de Deus para nós. Mas ele estava ali na ilha de Patmos. Essa ilha de Patmos era uma ilha que ficava na província romana da Ásia, uma ilha rochosa, uma ilha pequena. Mas por que ele foi enviado para essa ilha? O que isso significava? Não foi por causa de férias, né? Não. Era uma prisão, realmente. A história cristã, não é na Bíblia, mas a história assim que foi feita, fala que eles tentavam matar a ele. Eles puseram ele até em óleo a ferver e nada acontecia.
ficava lá assim, como se fosse nada. Então, finalmente, não conseguindo matá-lo, eles mandaram ele para aquela ilha, pensando que, pronto, agora ele não vai conseguir espalhar a mensagem de Deus. Só que mesmo na prisão, mesmo sozinho, Deus usou a João e conseguiu que esta mensagem fosse para o mundo inteiro, no fim. Podemos ver claramente como que Deus ele transforma algo ruim em grande bênção. Era o tempo e a tranquilidade, eu diríamos, a solidão daquele lugar que João precisava e que Deus precisava para que pudesse revelar a ele todas essas visões que nós temos hoje, que chegou até nós. Né? Mostra muito de Deus, a maneira que Ele pode transformar uma coisa ruim para até uma coisa boa, mas também mostra um pouco de João, porque era muito fácil João ficar assim, agora estou aqui, nesta prisão, por causa de Deus, vou parar com isso tudo, né? Não vou pensar mais. Mas não, João ficou fiel, mas não só fiel, mas continuou a trabalhar. Né? Quando Deus falava com ele escrevia. Então mostra os dois, como a fé de João e também o amor de Deus. Que maravilha. Vamos continuar então lendo os versos 10 e 11. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como da trombeta, que dizia, escreva no livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Interessante esses 2 versos. Aqui nós temos a identificação do momento em que ele recebeu, então, ele ouviu essa voz e ele começou a escrever, e aqui tem o nome de uma série de igrejas. O que significa, em primeiro lugar, esse dia do Senhor? Por que talvez João, ele colocou... Nós temos que lembrar que, falando essa palavra, o dia do Senhor, é uma coisa que encontra-se muito na Bíblia, no Antigo Testamento, até no Novo, e era uma maneira de falar dos judeus, né? Quando eles falavam o dia do Senhor, era sábado, era sempre sábado. Há pessoas que pensam que é o domingo, né? Só que quando a pessoa vê qual foi os dias de louvor que todos os apóstolos guardavam, era o sábado, isso nunca mudou. Então, aqui é bem óbvio que quando fala o dia do Senhor, é o normal, é o dia que João sempre guardou, que era o sábado, seja antes ou mesmo depois de Jesus. Paulo guardou o sábado até o fim, os apóstolos, Jesus, né? Até o fim, guardou o sábado. Então, não fala diretamente, mas usando o contexto de toda a Bíblia, o dia do Senhor é sempre o sábado. Enquanto você falava, pastor, eu me lembrei que essa expressão dia do Senhor foi usada por Paulo, por exemplo, para se referir ao período em que nós estaremos no céu, onde estaremos na presença de Deus, descansando com Ele por toda a eternidade. Então, é importante que os nossos ouvintes compreendam que é uma expressão que também pode ser usada e que foi usada por muitos profetas também, em relação ao dia em que Jesus voltará a essa terra. O sábado real, né? Exatamente. Aquele descanso eternal que Deus quer dar para nós. Exatamente. Nesse caso, é claro, é o sábado, porém é importante compreendermos termos essa distinção. Né? Falando sobre as 7 igrejas, estas são igrejas que existiam. A pessoa até pode ir lá hoje e tu ainda podes encontrar as 7 igrejas. Cada igreja tem a sua carta lá na entrada da igreja. Então, nós temos que perceber que estas mensagens foi literal. Assim, foram mandadas literalmente para as 7 igrejas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que, como já foi feito, já foi dito, este livro é profético. Então, ao mesmo tempo de ser literal, também em cima disso tem uma profecia de cada igreja. Né? Cada igreja representa um período de tempo que a igreja tinha que passar.
Então nós só vamos ver isso no próximo episódio, né? Mas como Deus vai usar uma igreja literal e problemas literais com problemas espirituais, Sim. né? No tempo da história e de cada um de nós também. Nós podemos até nos identificar com uma dessas igrejas, com a mensagem de uma dessas igrejas. Exatamente. E é bom para nós fazermos uma avaliação em que momento nós estamos também na nossa vida espiritual. E a razão que é muito importante, não só mostra assim o problema dessa igreja, que também pode ser o nosso problema, mas a resposta para o problema, né? Como ficar melhor. Então, cada um de nós podemos aprender a mensagem que Deus tem para nós, para ficar melhor na nossa vida. É isso mesmo. Vamos estudar, é claro, nos episódios seguintes, né? A esse respeito, especificamente sobre as igrejas. Mas vamos voltar a esse aspecto de que João ele ouviu uma voz, como voz de trombeta, uma voz muito forte, e pedia que ele escrevesse a mensagem num livro e enviasse a essas igrejas. Agora, quem falava com ele? Vamos ver, é uma imagem muito interessante, muito bonita até, surpreendente. Aquele que estava falando com João, e João descreve aquilo que ele via. E vamos começar então a entender isso nos versos 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Eu gosto porque a imagem é tudo assim brilhante, tudo assim luz, né? Candelabros dá luz. O ouro também tem aquele brilho, né? E depois temos aquele homem, o filho do homem, com uma veste branca, tudo. É uma imagem assim pura, quando eu penso nisto. É bem interessante essa descrição. Ele viu um semelhante ao filho do homem. Se nós pegarmos essa expressão semelhante ao filho do homem, nós vamos encontrar em outro lugar da Bíblia, em Daniel, no livro de Daniel. Exatamente. Fala ali em Daniel capítulo 7, verso 13, exatamente um semelhante ao filho do homem. E também Jesus falava por ele mesmo, né? Eu sou o filho essa expressão, o filho do homem. Ele era o filho de Deus e ao mesmo tempo o filho do homem, porque ele é aquela conexão com o céu e aqui a terra. Então, muito óbvio que nós estamos a ver Jesus aqui. Isto é uma imagem de Jesus. E é por causa disso que a voz tem esse poder também. Né? Como trombeta, esta é a mesma voz que criou o mundo. É a voz que agora está a falar com João. Bem diferente do que aquele Jesus quando ele estava aqui na terra. Quando ele estava aqui na terra, ele estava a esconder a parte divina dele. Então era só o ser humano, falava normal como um ser humano. Agora que ele voltou para o céu e já não está a esconder a glória de Deus, agora tudo muda, né? A glória dele mais brilhante e a voz dele também com muito mais poder, a voz de Deus mesmo. É algo impressionante, né? A maneira que ele se manifesta ali para João, né? Eu gostaria apenas de fazer um comentário, porque eu tenho um amigo que é ex-muçulmano, ele é cristão hoje, e eu me lembrei dele agora porque ele não gosta dessa expressão filho do homem, porque ele acha que diminui reduz Jesus, né? Como homem, porque ele não é o homem. Mas como eu expliquei para ele, né? E gostaria de lembrar a todos neste momento que essa expressão é como você mesmo disse, identifica Jesus, a natureza humana, ele se identificou com o ser humano, ele nasceu aqui como ser humano, sofreu as nossas dores como um ser humano e por isso ele também tem esse título de filho do homem. Porém, aqui nós vemos sendo chamado de filho do homem, mas ao mesmo tempo mostrando o seu poder
e essa maneira impressionante com que ele aparece a João. É interessante, ele não gosta porque para ele parece que reduz a Jesus. Só que o propósito é mesmo esse, né? Porque a Bíblia fala que Jesus mesmo se reduziu para ser conosco, né? Essa é parte do milagre, isso é parte daquele o presente que Deus dá para nós. Olha, eu estou disposto a sacrificar quem eu sou, o meu poder, a minha glória, para ficar aí com vocês, viver, sofrer, ter fome, ter sede, ser batido, né? Até a morte na cruz. Então, para mim, quando Jesus fala, ou quando a Bíblia fala, o Filho do Homem, tem uma mensagem muito forte atrás disso, né? A dizer, não, olha, lembrem o que eu fiz para vocês. Né? Então, para mim, é o contrário. Para mim, até eu fico mais grato que isto está na Bíblia, porque é uma maneira de lembrar mesmo, uau, Jesus realmente sacrificou tanto, tanto, tanto para mim. É o Deus que se humilhou e se tornou homem para nos salvar. Né? Vamos continuar vendo a descrição, então, daquele que falava com João. Nós apenas começamos. Ele estava ali, entre os castiçais, os candelabros. Ele estava com uma veste que ia até os seus pés, com um cinturão de ouro ao redor do peito. E agora os versos 14 e 15 continuam nos descrevendo. Vamos ver então como que João descreve então. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Uau, que imagem impressionante, hein? Para mim, para dizer a verdade, eu entendo quando as pessoas falam que fica com medo. Porque se a pessoa fechar os olhos e pensar nesta imagem, um homem assim branco, os olhos a arder, os pés assim, realmente parece que dá um pouquinho de medo. Até a pessoa entender que o que João estava a ver aqui não era assim a face dele real, mas é mais as características de Jesus. Usando um exemplo assim, que é o mais chocante, né? Os olhos como chama de fogo. A Bíblia fala que o fogo limpa, purifica. O fogo assim abre para ver lá dentro. E é isso que está a dizer. Quando Jesus olha, ele tem o poder de purificar, ele tem o poder de limpar, de não só ver a parte de fora, mas ver dentro da pessoa, o coração da pessoa. Então, numa área física parece chocante, mas quando a pessoa percebe o propósito da imagem, é uma coisa linda, né? Deus consegue purificar só com um olhar dele. E ele pode ver o que está dentro de mim, né? O meu coração mesmo. É, exatamente isso. Mais uma lembrança aqui desse significado é a cor branca. Os cabelos brancos como a lã, brancos como a neve. Isso mostra a pureza, mostra a experiência, o conhecimento. É uma imagem que nos traz essa imagem de alguém que conhece, de alguém que tem experiência. Né? Hoje em dia até é um pouco contrário, né? Hoje em dia ninguém quer cabelos brancos. Mas naqueles dias, cabelo branco não era uma coisa que as pessoas falavam mal. Cabelo branco era sabedoria. Cabelo branco esta é uma pessoa que realmente viveu a vida. Ele tem muito conhecimento, muita sabedoria. Então, é exatamente isso. Outra vez, é um símbolo para mostrar Deus sabe tudo. Deus é a verdade, né? Como a Bíblia fala. Então, não é que nós vamos chegar lá no céu e Jesus é um velhinho assim, cabelos... Não, isto é uma imagem, uma característica da sabedoria de Deus, de Jesus.
Continuando então a descrição, no verso 16, o João continua explicando. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face é como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Ok, então aqui nós temos 2 coisas, né? A primeira é que na sua mão tinha 7 estrelas. A pessoa pode ficar confusa. O que é que são estrelas? Podemos criar histórias para explicar, mas é só esperar. No fim deste capítulo, Deus vai explicar. É como nós falamos mesmo no começo. E isto é a revelação de Jesus Cristo. Deus é que vai revelar. Não é preciso nós a explicar nada. E aqui, o que eu gosto aqui é que realmente está a revelar a Jesus. Nós estamos a ver as características dele, a cara dele. Isto é que é Jesus. Sabedoria, poder, purificação. Aqui nós temos a espada. Outra vez, uma pessoa pensa nisto, parece chocante, né? Uma espada a sair da boca. Só que a boca é a palavra. E Jesus já falou. A palavra é como uma espada. É 2 gumes, né? Porquê? É o Novo e o Antigo Testamento. Então, isto é tudo simbólico. Ele basicamente está a dizer, olha, a minha boca, a minha palavra é como uma espada. Pode transformar, tem poder, né, para criar e destruir, né? Sim. Nós sabemos que vai haver um julgamento. Então, muita coisa aqui que nós podemos, assim, ver mesmo nestes versículos aqui. Muito bem, vamos continuar então, vamos ver a atitude de João, a reação dele quando ele viu. Versos 17 e 18. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. João vendo aquela imagem, né, tendo aquela visão impressionante, ele caiu como morto. Como que ele se sentiu naquele momento? Era muita coisa, era muito chocante, era muita luz, muita glória, ele como um pecador. E nós vemos isto na Bíblia. Isaías teve a mesma experiência, todos os profetas basicamente. Quando eles veem a Deus, é muito para eles, é muita glória. Mas é sempre a mesma resposta. Não tenha medo, né? Eu não sou ruim, eu sou amor, E eles tocam, eles ficam com vida outra vez, né? Outra vez, é a revelação de Jesus. Mostra quem Jesus é aqui. Nós poderíamos até usar essa expressão do próprio de Jesus, porque o Apocalipse é a revelação de Jesus. Jesus diz, não tenha medo. É uma mensagem para aqueles que estão com medo de estudar o Apocalipse. O próprio Jesus está dizendo, não tenha medo. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Essa palavra Hades, ela significa sepulcro, morte, profundezas. Ou seja, eu tenho as chaves da morte, eu posso dar a vida. Exatamente. Ele é que decide quem morre e quem vive. Muito bem, vamos ler os versos 19 e 20. Eu gostaria, pastor, que você lesse, por favor, para nós finalizarmos. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e os dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Que bonito. Como termina esse capítulo? Explica tudo. Tudo claro. Desde o verso 19, onde fala, escreve tudo que você viu, tanto as presentes ou as que estão acontecendo agora, quanto as que acontecerão no futuro. Exatamente. Ou seja, era uma mensagem para aquele momento e também para o futuro. E agora nós temos aqui uma descrição e uma explicação dos símbolos, Exatamente. do significado. Aqui fala do quê? As 7 estrelas que você viu, dos 7 candelabros, e aí ele explica, as 7 estrelas são quem? Representam quem? Os 7 anjos. Os anjos das 7 igrejas. E os candelabros? São as 7 igrejas, né? Muito bom, né? Assim, Apocalipse pode ser muito confuso, mas é só confuso quando nós pomos assim ideias dentro do livro. Quando nós deixamos Deus e a Bíblia explicar, fica muito simples. Não há razão nenhuma para não saber quem são
as coisas, porque explicou agora. E nós vamos ver, todo o Apocalipse é assim. Todo o Apocalipse, cada vez que tem uma ideia estranha, em outra parte vai explicar, ou dentro do livro do Apocalipse, ou no resto da Bíblia. Que maravilha! Exatamente, nós poderemos compreender o Apocalipse, já começamos a compreender o Apocalipse, graças a Deus, a revelação que Ele trouxe para nós, e como vemos aqui no final, mostra claramente o significado, e nós podemos simplesmente, lendo, com o coração aberto, deixando o Espírito Santo nos revelar. É isso, pastor? Amém. Então, que Deus abençoe a todos vocês, nós agradecemos a sua presença, que o Espírito Santo continue ajudando você a compreender a sua palavra. Vamos orar juntos. Obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Continue nos guiando, nos dando a direção do Teu Espírito, nos revelando Jesus. Muito obrigado, porque o Apocalipse é um livro aberto, que pode ser compreendido. Nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. É tão bom ter vocês aqui conosco, aprender Apocalipse verso por verso. Se vocês querem mais, porque nós, por causa do tempo, temos que ir bem rápido. Se vocês querem todos os detalhes, nós temos um livro para vocês. Apocalipse verso por verso, escrito por Henry Feyerabend. Se vocês querem, está aqui completamente grátis. Nós também temos em inglês. Se vocês percebem inglês ou querem dar como presente, o mesmo livro em inglês. Se vocês querem, é só contactar-nos com a informação que vai ser dada agora. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco no programa de hoje. Agradeço também ao pastor Steven. Obrigado. É uma alegria poder estudar a Palavra de Deus. Na próxima semana estaremos estudando a primeira das 7 igrejas. Esteja conosco na próxima semana e até lá, lembrem-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.